Sabe, existe um modelo bem antigo, quase que esquecido, para transformar o impossível em realidade. Hoje, a gente vai desvendar essa história poderosa, uma que transforma ossos em um exército. E vamos descobrir como ela pode ser aplicada a qualquer situação que pareça assim, sem esperança. Vamos começar. A imagem que se forma aqui é desoladora. Imagina a cena. O profeta Ezequiel é levado para um vale. Só que não é um lugar de vida. É um verdadeiro cemitério a céu aberto, sabe? Coberto por uma quantidade enorme de ossos humanos, todos espalhados, sequinhos pelo tempo. É a representação visual do fim, da morte, da ausência total de qualquer vida. E aí, no meio de toda essa desolação, surge uma pergunta que parece até desafiar a própria realidade. Deus pergunta a Ezequiel: será que estes ossos podem reviver? Essa questão é o centro de tudo. Ela nos força a confrontar os limites da nossa própria esperança diante daquilo que parece não ter mais conserto. Mas olha, esses ossos não são apenas restos literais. Eles são uma metáfora poderosíssima para o povo de Israel, que naquela época se sentia completamente aniquilado, sem futuro. E essa metáfora ela se estende para qualquer situação hoje em dia. Uma carreira estagnada, uma comunidade em crise, um desafio pessoal que parece impossível de superar. É aquele sentimento universal de que a esperança acabou. Então, como é que começa essa virada de jogo? O primeiro passo desse modelo de renascimento não vem de uma estratégia humana, não. Vem da intervenção de um poder que está muito, mas muito além da nossa capacidade. A história começa dizendo que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Nas Escrituras, essa expressão significa uma capacitação divina. Não é só uma inspiração, sabe? É como um derramamento de recursos sobrenaturais, força, direção, autoridade, para realizar algo que, de outra forma, seria impossível. E isso não é só teoria, não. Vamos pegar o profeta Elias, por exemplo. A Bíblia conta que a mão do Senhor veio sobre ele e ele literalmente correu mais rápido que uma carruagem puxada por cavalos. É a demonstração perfeita do que essa capacitação pode fazer, nos impulsionar para muito além dos nossos limites naturais. Ok? Com esse poder em mãos, o segundo passo do modelo é uma mudança radical de perspectiva. É preciso aprender a ver a situação não como ela é, mas como ela pode vir a ser. Esse slide aqui mostra o contraste de uma forma muito clara. Onde os olhos humanos viam um cemitério, um ponto final, Deus já via o potencial para um exército gigantesco. Receber o Espírito é como ganhar um tipo de discernimento que enxerga a vida onde todo mundo só consegue ver decadência. E aqui está o ponto crucial. Essa nova perspectiva é o que permite a um líder, a um pai, a qualquer um, enxergar tesouros em pessoas e potencial em situações que o mundo já tinha descartado. É parar de focar no problema e começar a ver o que Deus pode fazer a partir dele. Ok, então temos o poder e a nova visão. Mas como é que isso se torna prático? O modelo também oferece ferramentas bem específicas para colocar essa transformação toda em movimento. Deus dá a Ezequiel um comando em duas partes. Duas ações bem distintas, mas igualmente cruciais. Primeiro, falar aos ossos. Depois, falar ao espírito. Vamos entender a diferença entre elas? Profetizar aos ossos é basicamente declarar a promessa de Deus sobre aquela situação caótica. É isso que traz a estrutura, sabe? O que junta os ossos e os cobre de carne. Mas um corpo, mesmo que perfeitamente formado, ainda não tem vida. Aí entra a segunda parte. Profetizar ao Espírito é o ato de invocar a presença de Deus para animar essa estrutura. E aqui está um princípio fundamental. A palavra de Deus traz ordem ao caos, mas é o Espírito de Deus que sopra vida naquilo que foi ordenado. Um não funciona sem o outro. Pensa bem, estrutura sem vida é só um corpo, e vida sem estrutura é o caos. Juntos, eles criam um exército. E o resultado de tudo isso? O que acontece quando poder, perspectiva e as ferramentas certas se unem? Bom, a visão termina com uma das imagens mais espetaculares de toda a Bíblia. O que antes era um vale de morte, agora está cheio de vida. Os ossos não estão mais espalhados, de jeito nenhum. Eles se levantaram. E não são apenas pessoas, são um exército vasto, vivo e pronto para um propósito. A transformação está completa. Mas como é que esse modelo funciona na prática, hoje? Pensa numa comunidade que precisa de 1000 novos líderes para cuidar das pessoas. A tarefa parece um vale de ossos secos. É gente demais,
Mas, aplicando esses princípios, a convicção é de que Deus pode formar um exército de voluntários a partir de pessoas comuns. E não se trata só de números grandes, viu? A aplicação é intensamente pessoal. Para pais de uma criança com autismo, por exemplo, os desafios diários podem parecer um verdadeiro vale de ossos secos. Mas este modelo ensina a ver a situação não como uma limitação, mas como um campo de batalha onde Deus levanta um exército de força, de resiliência e de amor sobrenatural. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Qual é o vale de ossos secos no nosso mundo, na nossa comunidade ou na nossa própria vida hoje? Onde é que a esperança parece perdida? Essa história antiga sugere que mesmo nos lugares mais desolados, um exército pode estar ali, só esperando a hora de se levantar.